Senhores, boa noite a todos. Boa noite aqui aos alunos que estão nos presenciando hoje aqui. Obrigado pela presença de todos aí, cidadãos, cidadãs presentes, aos servidores, a todos os colaboradores, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 11ª sessão ordinária do ano de 2023. Eu passo a palavra ao nosso segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, vereador João Tomé. Na sequência, eu peço ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências diversas. Gerência Executiva do Governo de Bauru, ofício número 131/2023, Gigov.BU, 9 de junho de 2023. A Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Anhembi, com a cópia, a Sua Excelência, o senhor Linderval Augusto Mota, assunto crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 7 de junho de 2023, no valor de R$ 256.996,59, na conta vinculado ao contrato de repasse número 887655/2019, operação 106.398.2/31, firmado com o município de Anhembi, assinado em 18 de dezembro de 2019, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objetivo a construção de centro de eventos e convenções no município de Anhembi, São Paulo. 2. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculado após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Jairo Rubens de Oliveira Lisboa, coordenador de filial, Gerência Executiva do Governo de Bauru, São Paulo. Sérgio Amadeu, gerente da filial, Gerência Executiva do Governo de Bauru, São Paulo. Encerramos a matéria diversas. Obrigado, vereador Tiago Beca. Dando continuidade, eu peço a gentileza ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Anhembi, 14 de junho de 2023, ofício número 459/2023, referente ao requerimento 20/2023. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento número 20/2023, formulado pelos nobres vereadores João Tomé Filho, Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Abud, Marco Paulino da Silva, Rodrigo Elias Pinto, solicitando esclarecimento sobre o valor pago à empresa Chaguri Automotiva e Eireli. Informamos o seguinte. 1. Com referência ao item 1, segue em anexo cópia do empenho desde 1º de janeiro de 2023 até a presente data, onde identifica as placas dos veículos com os respectivos departamentos. 2. Com referência ao item 2, em anexo em relação dos demais credores. Os empenhos individualizados estão à disposição dos ilustres vereadores no prédio central da Prefeitura Municipal. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 485/2023, Anhembi, 23 de junho de 2023. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar a mão de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 18/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito do Banco do Brasil, S.A., e da outras providências.
dada a urgência para a tramitação do projeto, hora caminhado, solicito que o mesmo seja apreciado nos termos do artigo 190, inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Nerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 18/2023, de 23 de junho de 2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências. Nerval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove, ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil, S.A., até o valor de R$ 1.800.000, nos termos da Resolução CMN número 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações destinadas à aplicação da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Olinda de Fátima Casemiro Soares, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução do empreendimento previsto no caput desse artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos de despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito, que se refere à lei, deverão ser consignados com a receita do orçamento ou em crédito adicionais nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000 e artigos 42 e 43, inciso 6 da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento que se refere ao artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizar a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes a operações de crédito autorizada. Artigo 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifa bancária e demais encargos financeiros e despesas de operações de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer outras contas salvas de distinção específica, mantida em sua destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários a amortizações e pagamentos finais da dívida, nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. Fica dispensados a emissão de notas de empenho para a realização das despesas que se refere ao artigo nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Anhembi, 23 de junho de 2023, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, com o presente submeto à pressão de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei solicitando autorização do Poder Executivo para o Executivo contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Trata o presente de contratação pelo município de Anhembi de operação de crédito no valor de R$ 1.800.000 junto ao Banco do Brasil, com um total de 120 meses, prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 108 meses, destinado exclusivamente para a reforma e ampliação da EMF Professora Olinda de Fátima Casemiro Soares. Referida escola necessita ser ampliada para melhor atendimento dos alunos do município, bem como está necessitando de manutenção e alguns reparos, o que demanda de recursos que o município está com dificuldade de conseguir em razão da brusca queda de arrecadação e repasse de recursos. Possibilitar a condição digna para que os alunos possam estudar e permanecer nas escolas é dever do Estado.
Assim, solicitamos que o presente projeto seja apreciado e aprovado por Vossas Excelências. Na oportunidade, renovamos a Vossas Excelências o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Nerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 486/2023, ANB, 23 de junho de 2023. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar em Vossa Excelência, incluso o projeto de lei 19 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências. Dada a urgência da tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, parágrafo inciso 1º do Regimento Interno dessas Casas de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar o processo de elevada estima. Atenciosamente, Nerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 19/2023, de 23 de junho de 2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências. Nerval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil, S.A., até o valor de R$ 1.500.000, nos termos da Resolução CMN, número 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinado à aquisição de 5 vans para transporte escolar, observada a legislação vigente, em especial a disposição da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de créditos autorizados serão obrigatoriamente aplicados na execução prevista no caput desse artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito em que se refere essa lei deverão ser consignados com receita no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000 e artigos 42 e 43, inciso 6 da Lei número 4.320, de 1996. Artigo 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e os pagamentos dos encargos relativos aos contratos e financiamentos que se refere ao artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face dos pagamentos e obrigações decorrentes das operações de créditos ora autorizada. Artigo 5º. Para o pagamento do principal, juros, tarifa bancária e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município a ser indicada no contrato em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou sequer ou outras contas salvas de destinação específica, mantida em sua agência os montantes necessários às amortizações e pagamentos finais da dívida, nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização da despesa que se refere ao artigo dos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, 17 de março de 1964. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições ao contrário. ANB, 23 de junho de 2023, Nerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, com presente submeto à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei solicitando autorização do Poder Executivo para o Executivo contratar operação de crédito como Banco do Brasil e da outras providências. Trato presente a contratação pelo município de Anhembi de operação de crédito no valor de R$ 1.500.000 junto ao Banco do Brasil, com total de 120 meses, prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 108 meses, destinado exclusivamente para a aquisição de 5 vans para o transporte de alunos. Os
os transportes de alunos necessitam ser atualizados para garantir melhor segurança aos estudantes e que se cumpra a legislação propiciando o efetivo acesso às unidades escolares. É de conhecimento notório que o município possui grande extensão territorial, o que demanda o deslocamento de alunos da zona rural para as escolas de Anhembi e Piramboia. Naturalmente, há o desgaste dos veículos que realizam o transporte dos alunos, devendo ser atualizados. Para isso, o Executivo necessita de recursos, que estamos com dificuldade de conseguir em razão da brusca queda de arrecadação e repasse de recursos. Possibilitar uma condição digna para que os alunos possam ser transportados em responsabilidade e dever do Estado. Assim, solicitamos que o presente projeto seja apreciado e aprovado por Vossas Excelências. Na oportunidade, renovamos a Vossas Excelências o processo de estima e consideração. Atenciosamente, Lerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 483/2023, Anhembi, 23 de junho de 2023. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar à mão de Vossa Excelência, incluso o projeto complementar número 9/2023, que cria vagas de enfermeiros no quadro pessoal da Prefeitura Municipal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, hora encaminhado, solicito que o mesmo seja apreciado nos termos do artigo 190, inciso 2, do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Não seja proveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 9/2023, de 23 de junho de 2023. Cria vagas de enfermeiros no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e da outras providências. Lerval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Anhembi, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Anhembi aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica criado as vagas dos empregos abaixo especificados de provimento efetivo no quadro pessoal da Prefeitura Municipal, a saber, denominação, enfermeiro, número de vagas atuais, 7, número de vagas criadas, 5, número de vagas totais, 12, forma de provimento efetivo, referência, 17, requisito de escolaridade, curso superior em enfermagem e registro no Corém. Lei Complementar 224/2023 em anexo 1. Parágrafo único. Caberá aos servidores nomeados para os cargos criados na forma do caput desse artigo o exercício das atribuições constantes no anexo 1 é que a parte integrante dessa lei complementar. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei complementar correrão por dotação própria e orçamento vigente. Artigo 3º. A lei complementar entre em vigor na data de sua publicação, revogados seus dispositivos em contrário. Anhembi, 23 de junho de 2023, Lerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Eu peço aqui aos vereadores a dispensa da leitura das atribuições. Tudo bem para vocês? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pode passar para a justificativa. Justificativa. Excelente senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo o aumento de vagas de enfermeiro no quadro pessoal do município. Todas as vagas pretendidas mostram-se necessárias em decorrência da extensão dos contratos de prestadores de serviços terceirizados. As vagas serão ofertadas em concurso público com a finalidade de melhor atendimento à população. O aumento de vagas vai possibilitar adequação na escala de trabalho, principalmente no pronto atendimento do município. Os cargos de enfermeiro terão jornada de 44 horas semanais ou escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Assim, pleiteamos a aprovação do presente projeto de lei complementar. Certo de que essa solicitação será atendida, renova os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Lerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 491/2023, Anhembi, 26 de junho de 2023. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar em mão de Vossa Excelência, incluso substitutivo do projeto de lei número 17/2023,
que cria o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal, denominado AEMBI Cada Vez Mais Feliz 2, e dá outras providências. No ensejo, para reiterar os protestos de elevada estima, atenciosamente, Lerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Substitutivo ao projeto de lei número 17/2023, de 7 de junho de 2023. Cria o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal, denominado AEMBI Cada Vez Mais Feliz 2, e dá outras providências. Lerval Augusto Mota, Prefeito Municipal de AEMBI, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal de caráter essencial, denominado AEMBI Cada Vez Mais Feliz 2, a ser coordenado pelo Departamento Municipal de Assistência Social, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para até 90 trabalhadores desempregados, residentes no município de AEMBI. Parágrafo 1º. Serão destinados até 10% total das vagas expostas no caput desse artigo para pessoas portadoras de deficiência, desde que não recebam benefício presenciário ou de assistente social, inclusive LOAS, seguro-desemprego ou equivalente. Caso não haja pessoas que se encaixem nesse perfil, pode-se complementar com o número de beneficiário com pessoas não deficientes e pessoas neurotípicas. Parágrafo 2º. Serão destinados 10% das vagas para jovens com idade de 16 a 18 anos. Artigo 2º. O programa referido no artigo 1º consiste na concessão de bolsa auxílio-desemprego no valor de R$ 700 e curso de qualificação profissional aos trabalhadores desempregados participantes do programa, quanto verificada a possibilidade financeira pela administração. Parágrafo 1º. Os benefícios dispostos no caput desse artigo serão concedidos pelo Poder Público Municipal pelo período de 4 meses, podendo ser prorrogado pelo Poder Executivo, via decreto por igual período. Parágrafo 2º. Os cursos de qualificação profissional, quando possível ser colocados à disposição dos bolsistas, serão ministrados diretamente pelo Executivo Municipal ou por entidades educacionais mediante convênio, cuja celebração fica autorizada pela presente lei, o que consistem: 1. No desenvolvimento das atividades de capacitação ocupacional e de cidadania. 2. Ações de incentivo e orientação no sentido de buscar pleno emprego. Artigo 3º. Os candidatos a beneficiário do programa deverão ter os seguintes requisitos mínimos: 1. Estar desempregado, desde que não aposentado, pensionista, beneficiário do presidente social, inclusive LOAS, não esteja recebendo seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente. 2. Residência fixa no município de AEMBI, cuja comprovação deve ser realizada mediante apresentação de matrícula escolar dos filhos, carteira de trabalho, declaração de testemunhas e, se necessário, análise in loco, realizada pelo assistente social do município. 3. Idade mínima, 16 anos. Parágrafo 1º. Para o efeito dessa lei, considera-se núcleo familiar o núcleo doméstico de indivíduos que possuem um laço de parentesco vivendo sobre o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros. Parágrafo 2º. A renda per capita familiar deverá corresponder a R$ 600, que será utilizado para definir o acesso ao programa. Parágrafo 3º. Cabe ao assistente social verificar a renda familiar através de olerites, estudo de caso e outros meios de análise de vulnerabilidade socioeconômica. Parágrafo 4º. A função a ser exercida pelo beneficiário do programa poderá ser destinada conforme o seu perfil, levando-se em consideração suas referências de trabalhos anteriores, escolaridades e cursos. Todavia, fica a administração autorizada a indicar locais e tarefas onde verifique mais necessidade. Artigo 4º. No caso do número de interessados ser superior ao número de vagas, a preferência para a participação no programa será definida mediante a aplicação dos seguintes critérios mínimos: 1. Menor renda per capita, resultado da divisão da renda familiar pelo número de membros da família. 2. Maior número de dependentes, crianças e adolescentes até 16 anos completos. 3. Maior tempo de desemprego. 4. Maior idade. Artigo 5º.
A aferição dos requisitos para a concessão do benefício será realizada no ato da inscrição inicial, devendo permanecer enquanto durar a participação do beneficiário no programa. Artigo 6º. A participação do beneficiário no programa implicará na realização de atividades de limpeza, conservação, manutenção, restauração e administração, a saber: 1. De bens públicos da administração municipal. 2. De vias e logadores públicos. 3. De bens e entidades assistenciais sem fins lucrativos. 4. Atendimento e recepção em prédios públicos. 5. Auxílio administrativo. Artigo 7º. A jornada de atividade do programa será de 25 horas semanais e não estão inclusas aquelas destinadas à frequência do curso de qualificação profissional, 2 horas semanais. Parágrafo 1º. Caberá ao responsável de cada diretoria ou setor a estipulação dos dias e horários em que o bolsista prestará serviços à administração municipal e a realização de cursos. Parágrafo 2º. Será publicada mensalmente no portal da Prefeitura a relação dos beneficiários do programa em atalho individual, bem como enviará relatório no mesmo sentido para a Câmara de Vereadores. Parágrafo 3º. Será fixada mensalmente a relação dos beneficiários do presente programa em atalho individual nos estabelecimentos e órgãos públicos do município. Parágrafo 4º. O diretor de departamento será responsável pela fiscalização da presença dos beneficiários, bem como o comparecimento no local do trabalho. Artigo 8º. O bolsista que tiver 2 faltas consecutivas ou 4 intercaladas dentro do mês do trabalho ou no curso, não justificadas, via atestado, as razões de ausência, contemplados o dia e a carga total de horas, será desligado automaticamente do programa, podendo, porém, participar de futuros programas assistenciais. Artigo 9º. A participação efetiva do programa não se implica em reconhecimento de vínculo empregatício, eis que de caráter essencial de formação profissional. Artigo 10. Fica o Executivo autorizado a contratar seguro de acidentes pessoais para beneficiar os participantes do programa. Artigo 11. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta do orçamento de 2023, suplementadas se necessário. Artigo 12. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. ANB 7 de junho de 2023, Nerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e demais edis, vimos pelo presente apresentar o substitutivo do projeto de lei 17/2023, que dispõe sobre a criação do programa de auxílio-desemprego municipal denominado ANB Cada Vez Mais Feliz 2 e da outras providências. A alteração da redação original se dá ao artigo 1º, para complementar 90 cidadãos ambientes e também no artigo 2º do projeto de lei, para aumentar o valor da Bolsa Auxílio Desemprego para R$ 700. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Reiteramos que, como é de conhecimento, o município de Anhembi contou com o programa Anhembi Mais Feliz, nas suas versões 1, 2 e 3, e também o programa Anhembi Cada Vez Mais Feliz. E os mesmos demonstraram surtir bastante efeito para auxiliar aquelas famílias em vulnerabilidade social, criando novas oportunidades. Não é de novidade que os requisitos da crise da pandemia do Covid-19 ainda são visíveis, ainda mais no município de pequeno porte como o nosso, onde o emprego ainda está escasso. Alteramos a questão da idade mínima para 16 anos, visto a necessidade de permissão aos jovens de alcançar a mesma oportunidade oferecida aos restantes da população. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em reiteradas decisões, vem julgando pela regularidade das admissões relativas ao programa de frente de trabalho, destacando a natureza das funções a serem exercidas. A SDG assim se manifestou nos autos do Tribunal de Contas 2506/002/08, relativo a admissões realizadas pela Prefeitura Municipal de Perajuí, mediante a frente de trabalho. A SDG, destacando a natureza das funções a ser exercida pela frente de trabalho, opinou pela legalidade dos atos.
O mesmo ocorreu nos atos do Tribunal de Contas 0006-21/009/07, relativa a admissões realizadas pela Prefeitura Municipal de Guaiara, também mediante a frente de trabalho. A auditoria opinou pelo registro dos atos de admissão de operários de obras especificados na folha 16, segundo verificou, os operários de obras foram contratados em razão do programa Frente de Trabalho e os atos formalizados de acordo com as normas regentes. A SDG opinou pelo conhecimento das contratações de funcionários da Frente de Trabalho. E na decisão do egrégio conselheiro Robson Marinho constou: posto isso, considerando os elementos que instruem os autos, julgo regulares e determinado o registro dos atos de admissão das folhas 16, operário de obras. O mesmo ocorreu nos atos do número do Tribunal de Contas 1651/007/04, Tribunal de Contas 2046/009/05, Tribunal de Contas 1650/006/06, Tribunal de Contas 2154/002/06. Em relação ao programa anterior, após indicados na LOA, aumentamos o valor da bolsa para 540 e também o número de participantes para 120, igualando o Bolsa Família do Governo do Estado de São Paulo. Buscamos tentar atuar em consonância com a realidade e necessidade da população dentro das possibilidades financeiras atuais da Prefeitura Municipal de Anhembi. Sendo que superior interesse público para a aprovação do presente projeto de lei, aliado à sensibilidade de Vossas Excelências, redundará a aprovação do presente, despedimos-nos, reiterando democrático respeito por esta Casa de Leis. Na oportunidade, renovamos Vossas Excelências os protestos de estima e consideração. A Anhembi, 26 de junho de 2023, Minerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Terminamos o Executivo. Antes de darmos sequência aqui, obrigado, vereador Thiago Beca, pela leitura. Vocês perceberam que teve uma contradição nesse último projeto aí, né, no substitutivo. O texto do projeto em si aumentou para R$ 700 e na justificativa manteve-se o valor anterior de R$ 540. Tá? Então, só para constar isso, que teve essa... Pode falar, vereador, só para... E o número de participantes também não foi mudado. É o famoso recorte e cola, né? E não tiveram o cuidado de fazer o pente fino na hora de encaminhar de novo aqui para a Câmara. Tá ok? Mais uma coisa, senhores vereadores, acabei de ser informado durante a leitura aqui do primeiro secretário, que hoje, em torno das 5 horas da tarde, o prefeito encaminhou alguns anexos referentes ao projeto de lei número 18. Tá ok? Vai ficar à disposição para consulta dos colegas vereadores também. Perfeito, senhores? Então daremos sequência aqui. Mais uma vez eu peço a gentileza ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Projeto do Decreto Legislativo número 1/2023, de 21 de junho de 2023. Vereador autor, Thiago Antônio Ataide Beca. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã embiense à ilustríssima senhora Roseli do Carmo Martins Fernandes e dá outras providências. A Câmara Municipal de Anhembi decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadã embiense à ilustríssima senhora Roseli do Carmo Martins Fernandes, por seu histórico de cidadã, profissionalismo, bem como pelo compromisso com os cidadãos de Anhembi no exercício da assistência social, no termos da Resolução número 1, de 19 de fevereiro de 2013 e suas alterações. Parágrafo único. Fica autorizada a Secretaria Administrativa da Câmara a adotar todas as providências para a confecção da placa comemorativa como marco simbólico da presente honraria. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aprovação do decreto legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 21 de junho de 2023. Thiago Antônio Ataide Beca, vereador progressistas.
Histórico e justificativa. Roseli do Carmo Martins Fernandes nasceu em Piracicaba, São Paulo, em 5 de março de 1965, de família de origem italiana e portuguesa. Seus pais José Antônio Martins, em memória, e Leonor Gerage Martins, nascido em Piracicaba, tiveram 5 filhos: Doraci, Roseli, José, Gerson e Adilson. Sua infância foi em Piracicaba, junto dos irmãos, tios e primos da família Gerage, onde o simples era uma delícia, as brincadeiras de rua e os passeios em chácaras da família. Aos 10 anos, a família mudou-se para Embi, quando seu pai e tio souberam de uma padaria à venda. Durante toda a adolescência, Roseli auxiliou com os negócios da família, cuidava dos irmãos e também trabalhava em casa de famílias. Com 18 anos, retornou a Piracicaba para estudar. Roseli casou-se com Elcio de Oliveira Fernandes quando tinha 22 anos. Juntos geraram Natália, 35, e Mateus, 29, que lhe abençoaram com as netas Teresa e Helena. Formada em serviço social na Faculdade Imaculada de Piracicaba, Roseli retornou para Embi entre os anos de 1996 e 1997 com marido e filhos, onde trabalhou na creche municipal. Tempos depois, iniciou-se seus trabalhos como assistente social da prefeitura, onde se dedicou gerando tantos momentos marcantes que motivam essa homenagem. Dentre aos longos 26 anos de dedicação, doação, carinho e amor ao próximo, destaca-se que o programa de habitação e interesse social foi uma das ações mais especiais de sua carreira. Muitas famílias tiveram acesso à moradia, receberam a tão sonhada casa e souberam o que é ter um lar aconchegante e acolhedor. Em quase 3 décadas de serviços prestados à população, este parlamentar reconhece o valor que o trabalho de Roseli Fernandes tem em nosso município. Roseli exerceu seu profissionalismo com ética e cidadania. Com seu coração atencioso, proporcionou paz aos necessitados e abrigo à população. Que a honraria concedida represente o reconhecimento do poder público a esse valoroso trabalho. Plenário Guilherme Terni, 21 de junho de 2023, Tiago Antônio Taide Beca, vereador progressista. Indicação número 81/2023, vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Indico ao senhor prefeito Linderval Augusto Mota que a administração providencie a devida sinalização vertical e horizontal na rua Valentino Amaral, no acesso à entrada e saída de ambulâncias e demais veículos que utilizam pronto-socorro, bem como alerta à fiscalização quanto ao descumprimento das normas atinentes a este local de parada. Justificativa. A presente indicação justifica pelas constantes reclamações de munícipes envolvendo motoristas que ali estacionam de forma irregular, seja em faixas amarelas ou guias rebaixadas, dificultando a entrada e saída de ambulâncias e demais veículos que precisam acessar o pronto-socorro, farmácia e outros locais de uso privativo. Plenário Guilherme Terni, 23 de junho de 2023, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Requerimento número 26/2023, vereadores autores, Rodrigo Elias Pinto, João Tomé Filho, Luiz Felipe Abud, Anílis Tobias Filho, Marco Paulino da Silva. Requeiro à mesa, nos termos do artigo 169, inciso 1º, e artigo 171, inciso 6, ambos do Regimento Interno, que se oficia ao senhor prefeito municipal Linderval Augusto Mota, nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece os princípios da administração pública, a legalidade, pessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos.
Considerando os acontecimentos recentes em várias cidades do país envolvendo os crimes praticados por instituições de ensino, considerando a preocupação de pais e alunos em relação à segurança escolar em nosso município, assim solicita-se: 1. Informar quais medidas de segurança foram efetivamente adotadas nas unidades escolares. 2. Outras informações que entender pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 30, inciso 11, 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos novos colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 20 de junho de 2023, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD, João Tomé Filho, vereador progressista, Luiz Felipe Abud, vereador progressista, Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania, e Marco Paulino da Silva, vereador Cidadania. Requerimento número 27/2023. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, João Tomé Filho, Luiz Felipe Abud, Anísio Tobias Filho, Marco Paulino da Silva. Requeiro à mesa, nos termos do artigo 169, inciso 1º, e artigo 71, inciso 6, ambos do regimento interno, que se oficie o senhor prefeito municipal Nerval Augusto Mota nos seguintes termos: considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem os princípios da administração pública, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 49 da Lei Orgânica, que confere à Câmara Municipal o exercício de fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, considerando as comemorações da Festa Divina do Espírito Santo, realizada no dia 26, 27 e 28 de maio, assim solicita-se: 1. Informar o nome das pessoas responsáveis pela arrecadação dos valores recebidos nas dependências do campo de futebol, utilizado como estacionamento na ocasião da Festa Divina do Espírito Santo deste ano. 2. Informar o valor do total arrecadado pelo uso da referida área nos dias da Festa Divina do Espírito Santo deste ano. 3. Outras informações que entender pertinentes de explicação. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio de novos colegas para a aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 20 de junho de 2023, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD, João Tomé Filho, vereador progressista, Luiz Felipe Abud, vereador progressista, Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania, Marco Paulino da Silva, vereador Cidadania. Requerimento 28/2023, vereadores autores: João Tomé Filho, Rodrigo Elias Pinto, Luiz Felipe Abud, Anísio Tobias Filho e Marcos Paulino da Silva. Requeiro à mesa, nos termos do artigo 169, inciso 1, artigo 31, inciso 6, ambos do regimento interno, que se oficie o prefeito municipal Nerval Augusto Mota nos seguintes termos: considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípio da administração pública a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 49 da Lei Orgânica, que confere à Câmara Municipal o exercício de fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, considerando as festividades do aniversário de 132 anos da cidade de Anhembi, realizado nos dias 14, 15 e 16 de abril do corrente ano, assim solicita-se: 1. Informar os nomes das pessoas responsáveis pela arrecadação dos valores recebidos nos locais utilizados como estacionamento na ocasião das festividades do aniversário de Anhembi deste ano. 2. Informar o valor total arrecadado pelo uso de tais locais nos dias das festividades do aniversário de Anhembi deste ano. 3. Outras informações que entender pertinentes de explicação. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura.
Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 20 de junho de 2003, João Tomé Filho, vereador progressista, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD, Luiz Felipe Abud, vereador progressista, Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania, e Marco Paulino da Silva, vereador Cidadania. Requerimentos 29/2023, vereadores autores: João Tomé Filho, Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Abud e Marco Paulino da Silva. Requeremos a mesa nos termos do artigo 169, inciso 1º, e artigo 171, inciso 6, ambos do regimento interno, que se oficie o senhor prefeito municipal Nerval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o princípio da administração pública, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos. Considerando as fotos em anexo do acidente ocorrido dia 21/6/2023, com ônibus escolar, placa EEF 7851, assim solicita-se: 1. Informar qual foi a causa do acidente. 2. Informar se havia passageiros no ônibus. 3. Informar o nome do motorista que conduzia o ônibus no momento do acidente. 4. Informar se o motorista que conduzia o ônibus no momento do acidente possui curso específico para transporte de escolares. 5. Informar se a vistoria do ônibus estava em dia no momento do acidente. 6. Informar quais peças do ônibus foram substituídas de 1º de janeiro de 2023 até o dia do acidente. 7. Informar o destino da viagem e sua finalidade. 8. Informar se foi realizado boletim de ocorrência. 9. Informar se o seguro do veículo foi acionado. 10. Informar se havia algum problema pré-existente com o sistema de freio do veículo. 11. Informar quem autorizou, liberou o uso do veículo para a viagem que ocorreu o acidente. 12. Outras informações que entender pertinente e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Plenário Guilherme Terni, 23 de junho de 2023, João Tomé Filho, vereador progressista, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD, Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania, Marco Paulino da Silva, vereador Cidadania, e Luiz Felipe Abud, vereador progressista. Moção de congratulações número 10/2023, de 22 de junho de 2023. Vereador autor, Tiago Antônio Taidebeca. Apresenta-se à mesa, ouvido o plenário, a presente moção de congratulações à atleta e competidora de 3 tambores Liva Camargo Ferreira Lopes, com base no artigo 165, parágrafo único, inciso 5, do Regimento Interno. Filha de Anderson Camargo Lopes e Elisângela Ferreira Lopes, a atleta Lívia nasceu em 12 de abril de 2012 em São Paulo. A família mudou-se para Embi em 2017, onde passaram a conhecer o esporte. Com apenas 11 anos, Lívia é a primeira de sua família no esporte e vem se destacando em provas regionais, levando o nome de Anhembi em competições de 3 tambores. Lívia foi prestigiada como campeã, bicampeã e semifinalista nos anos de 2022 e 2023, em diversos campeonatos, festas de peão, rodeios nas cidades de Altinópolis, Americana, Avaré, Lençóis Paulista, Piracicaba, São Preto e Tietê. Que a honraria concedida represente o reconhecimento do poder público a essa jovem campeã. Desde já, a Secretaria da Casa de Lei está autorizada a adotar as medidas necessárias para efetivar essa singela homenagem, sendo que apresenta, conto com o apoio de nobres colegas pela aprovação da presente moção, aproveitando a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.
Plenário Guilherme Terni, 22 de junho de 2023. Tiago Antônio Tadibeca, vereador progressista. Não sei, sabe? Anexo histórico do competidor. Provas de 2022. Fevereiro de 2022. 12º Grande Show de Três Tambores, ZD e EK. Parte de exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel Avaré. Reservada campeã principiante A. Terceira etapa, 22º Campeonato Regional Oeste, Aras Rafaela, Tietê, São Paulo. Campeã Jovem A. Maio de 2022, segunda etapa Copa Wrangler Aras NSG São Pedro, reservada campeã Jovem A. Primeira edição do Rockstar Book. Par de exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel Avaré, campeã Rodeio Mirim ANTT. Junho de 2022, Top Show Rancho 2020, Rancho Mariana, Altinópolis, São Paulo, reservada campeã principiante A. Junho de 2022, primeira etapa da sexta Copa Avaré, Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel Avaré, reservada campeã principiante A. Agosto 22, Festa do Peão de Piracicaba, quinto lugar na final, Rodeio Mirim. Setembro de 2022, segunda etapa da sexta Copa Avaré, reservada campeã Jovem A, reservada campeã principiante A. Outubro de 2022, terceira etapa da sexta Copa Avaré, campeã principiante A. Provas de 2023, janeiro de 2023, quarta etapa da sexta Copa Avaré, campeã Jovem A, campeã principiante A. Fevereiro de 2023, ANTT Barrel Show 2023, Aras Rafaela, Tietê, São Paulo, campeã Rodeio Mirim. Março de 2023, quinta etapa da sexta Copa Avaré, terceiro lugar Jovem A, terceiro lugar principiante A. Essa quinta etapa, de quinta a última na Copa Avaré, Lívia Camargo e Cristale Fly KRM foram as ganhadoras do final do campeonato e trouxeram para casa duas fivelas. Campeã Jovem A com 87 pontos e campeã Principiante A com 123 pontos. Abril 2023, Rodeio Facilpa 2023, Lençóis Paulistas, quarto lugar de final Rodeio Mirim. Maio 2023, segunda edição do Rockstar Booker, bicampeã Rodeio Mirim ANTT. Junho 2023, Rodeio de Americana, semifinalista do Rodeio Mirim ANTT. Moção de congratulações número 11/2023, de 23 de junho de 2023. Vereador autor, Antônio Marcos da Silva. Apresente-se à mesa, ouvido o plenário, a presente moção de congratulações a Suzana Helena Peixoto Silva Vicentini, com base no artigo 165, parágrafo único, inciso 5 do Regimento Interno. Filha de Antônio Hélio da Silva e de Lucianita Peixoto Franco, Suzana nasceu em 31 de janeiro de 1998. Professor de Educação Física atualmente, Suzana se dedica também ao projeto Amigo dos Melhores Amigos, desde 2017, quando acolheu os primeiros animais de rua. O projeto Amigo dos Melhores Amigos realiza resgate de animais em situação de abandono e maus tratos. A equipe de voluntários, sob a direção da Suzana, faz o tratamento, castração e demais cuidados até a adoção. Até 2023, muitas adoções conscientes foram realizadas e com responsabilidade. Animais que antes estavam em situação de rua, com doenças e feridas, encontram-se em um lar cheio de amor e carinho. Atualmente, o projeto Amigo dos Melhores Amigos cuida de 93 animais, sendo 75 cachorros e 18 gatos.
Os gastos mensais são abrangentes e custeiam ração, água, castrações, gastos, remédios, manutenções nos abrigos e outros insumos para os cuidados dos animais. Por dar atenção especial à casa animal, dedicam-se à vida de seres indefesos, vítimas de irresponsabilidade, abandono e maus tratos. Suzana é digna dessa homenagem. Desde já, a Secretaria dessa Casa de Leis está autorizada a adotar medidas necessárias para efetuar essa singela homenagem, sendo que se apresenta como com apoio de nossos nobres colegas pela aprovação da presente moção, aproveitando a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Plenário Guilherme Terni, 23 de junho de 2023, Antônio Marcos da Silva, vereador de Cidadania. Encerramos, presidente. Obrigado, vereador Tiago Beca, pela leitura. Tudo ok aí na sequência? Senhores, passaremos a palavra livre. Eu peço ao nosso primeiro secretário para que faça a devida chamada. A palavra está livre para o vereador Antônio Marcos da Silva. Para o vereador Edivaldo Israel Amâncio. Dispenso. Para o vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, nobres vereadores, colegas de casa, os amigos que nos acompanham pelas redes sociais e também aqui no plenário, nosso cordial boa noite. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Sempre cito, é indispensável citar novamente, tratarmos de assunto de relevância ao nosso município. Hoje nós, aqui junto em conjunto, senhor presidente, nós acabamos apresentando aqui dois requerimentos, o 28 e o 29. Esse requerimento 28 traz aqui a questão do estacionamento e os valores arrecadados, né, nesse trabalho do estacionamento, mais especificamente no aniversário de AMB. E o segundo requerimento, onde nós pudemos aí acompanhar, não é, as fotos, foi o acidente do ônibus que nos preocupou muito, pois naquele momento nós passamos pelo local e podemos ali constatar 4 vereadores, ali o Rodrigo Pomba, eu, o Marcos Paulino e o Marcos Batista, estando ali nós constatamos, né, o acontecimento. A preocupação, como foi feita pelo requerimento, é se estava apto o ônibus e o condutor, e graças a Deus, cito com muito carinho, que não houve vítima nem em questão de lesão um pouco mais grave, apesar do susto. Então a gente traz o cuidado como motorista que somos também, inclusive das informações chegar de maneira correta, para evitarmos futuros problemas, até mesmo na questão da manutenção. Então essa noite nós com muito carinho, senhor presidente, trazemos aqui esses dois requerimentos e agradecemos a oportunidade, agradecemos a Deus mais uma vez por nós estarmos aqui. Boa noite. A palavra está livre pelo vereador Luiz Felipe Abud. Dispenso. Para o vereador Marco Paulino da Silva. Para o vereador Rodrigo Augusto de Moura. Boa noite a todos, à mesa, ao presidente, a todos os vereadores que nos acompanham aqui na casa, que nos ouvem e que nos assistem. Eu queria pegar uma indicação e dar os parabéns pela indicação do vereador e presidente Rodrigo, a indicação 81, que tem relação com a questão das faixas, né? Da faixa lá do Posto Saúde. Eu queria parabenizar e endossar essa necessidade e também, né, pegando um pouco, né, do que eu vi aqui, cobrar algumas situações, inclusive indicações que já foram feitas e não foram tomadas como ação,
que tem relação com essa questão de toda pintura e sinalização. Eu tenho duas indicações, que aí veio a recordação, que a gente acaba fazendo muito material aqui, né? E às vezes acaba cobrando pouco. Mas eu tenho duas indicações que têm relação com a questão de sinalização, que até o momento não foi dada a devida atenção. E eu vim trazer aqui, eu vou explanar essas indicações, e também já queria pedir para casa aqui, em seguida, né, fazer um requerimento depois para mim, solicitando explicação se isso está mapeado ou não está, enfim, como eles estão conduzindo essa tratativa, até por questão de relevância. Uma indicação, ela é de 2021, que foi feita, na verdade, que, por exemplo, numa situação dessa que o presidente trouxe, de sinalizar somente visual, né, que é uma situação das faixas, eu tinha falado lá atrás, solicitado, que colocasse dispositivos luminosos e de sonoros, principalmente nos lugares com saída de máquinas pesadas, veículos pesados, enfim. Então, é de extrema importância. A gente tem o barracão hoje aqui, a posição com o nosso barracão de máquinas fica na cidade, ela fica numa rodovia, numa rua, acaba não sendo uma avenida, né? Ela tem uma sequência de uma avenida que é de fluxo ali constante. Então não tem nenhuma informação, por exemplo, de uma máquina que venha a sair. Num horário de pico, né? Vamos dizer assim, umas 5 da tarde, 6 da tarde, ônibus de funcionários chegando, né? Então, e não tem nenhuma sinalização, né? Eu vi que o presidente colocou a sinalização no posto de saúde, aqui também devia ter uma, né? Nem que seja visual, uma faixa ali que informe que ali tem um fluxo. Então, além das faixas visuais, eu queria destacar de ter dispositivos sonoros, né, em lugares, né, que tem entrada e saída de veículos, né? Então, é uma cobrança aqui, uma indicação a 106.21. Outra indicação que eu fiz, e eu presenciei um acontecimento ali, não aconteceu um acidente, mas poderia ter acontecido, na rotatória do Português, a gente chama de rotatória, mas não é uma rotatória. Então, todo mundo ali, quando está subindo a Antônio Mariano Rumim, pega as direitas, né? Mas ali não é mapeado que é uma rotatória. Quando eu estava subindo aqui da minha casa, eu vi, né, eu estava atrás de um carro que era de fora, ele pegou as esquerdas. Em vez de ele fazer a rotatória ali, né, no Português, ele pegou a esquerda. Se vê outro carro de frente ou um ônibus, é acidente. Então não custa colocar uma placa ali falando que o cara que está subindo pega a direita. Então é uma coisa assim, na minha concepção, grave. Pode acontecer ali de um ônibus estar vindo ou subindo um ônibus com uma turma, com o pessoal. E é uma coisa muito simples. Então é uma coisa muito simples de ser resolvida, com um impacto muito grande, correndo risco de acidente. Então eu queria destacar essas duas indicações que eu fiz, pegando aí como referência essa indicação que o nobre vereador trouxe para o dia de hoje. Então é isso, presidente, que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. A palavra está livre para o vereador Rodrigo Elias Pinto. Boa noite mais uma vez a todos, meus colegas vereadores. Destacar aqui a presença do ex-vereador Carlão, mais uma vez, sempre participativo aqui na sessão. O professor Rafael, que hoje eu faço questão de mencionar nominalmente aqui, porque também está sempre presente aqui na nossa sessão. As nossas jovens vereadoras, né, hoje acompanhados aqui também dos seus amigos aqui. Muito obrigado pela presença de todos os cidadãos, aos que nos acompanham pelas redes sociais também. Aproveitando essa deixa que o vereador Rodrigo Moura, que me antecedeu na palavra, fez, né, já de tempo, já que essa questão de sinalização no município ela está bem precária, né, de forma geral, né, até mesmo questão de placas indicativas de nome de ruas, né, já faz muitos anos que a gente tem comentado aqui na Câmara que a necessidade de fazer as alterações, né. Agora, esses pontos que necessitam de maior atenção em virtude da questão de segurança,
né, como a própria indicação minha menciona o local lá do posto de saúde, até mesmo eu atendi uma demanda, aqui, um pedido aqui de pessoas que moram e trabalham ali nas proximidades ali, e depois eu consegui verificar realmente a dificuldade, né, quem trabalha com o transporte da saúde ali naquela área ali enfrenta, né? Então precisa sim ter uma melhor atenção por parte do Poder Executivo na questão de sinalização dessas áreas, né? O vereador mencionou outros espaços aqui, outros locais aqui também que realmente é necessário a questão de melhorar essa sinalização. Tratamos alguns assuntos hoje, né, a questão também de um requerimento nosso pedindo informações sobre o acidente do micro-ônibus, né, que por coincidência nós estávamos passando no local logo após a ocorrência desse acidente, o que visualmente já nos causou um forte impacto ali, uma impressão muito pesada, né, porque um ônibus escolar naquele horário da noite, né, e da forma como, né, a gente acreditou que tanto o subprefeito que estava no momento ali, até quem estava atuando no maquinário, ele estava com boas intenções, mas eu acho que agiu muito de forma sem planejar a ação, né? Porque a gente verificou até quase um outro acidente, porque estavam vindo no sentido contrário motos e com aquela máquina no meio da pista, sem sinalização adequada, quase que a gente presenciou um outro acidente, né? Então, a gente está, através desse requerimento, pedindo alguns esclarecimentos devidos para evitar qualquer tipo de circunstância ainda que a gente tem ouvido falar muito, né, do sucateamento da frota municipal, né? E o curioso que a gente viu em algumas despesas aí gastos altos com serviços mecânicos, né? E até mesmo com locação de transporte aí escolar também, né? Então é uma conta que não está fechando, é uma conta que não fecha, né? E aproveitando o ensejo, nós estamos nos deparando novamente aqui com projetos referentes a empréstimos, né? Que a gente já enfrentou alguns aqui na Câmara, aqui, né? Além de tudo aquilo que já foi debatido no passado, eu volto a trazer para reflexão o seguinte: o ano passado a Prefeitura já fechou deficitária em 4,5 milhões, ou seja, gastou-se 4,5 milhões a mais do que arrecadou, né? Sendo que foi um ano de arrecadação recorde, como a gente já discutiu várias vezes. A gente fica repetitivo aqui, mas precisa ser sempre relembrado. E eu fico sempre com receio de ficar sempre assim. Então quer dizer que agora a mentalidade dessa administração que se encontra aí é o seguinte: se a gente gasta excessivamente, a gente não vai procurar corrigir os nossos erros. A gente vai na Câmara e pede dinheiro emprestado. Porque eu não estou vendo esforço da administração em conter gastos desnecessários muitas vezes, né? A gente tem analisado com alguma certa frequência algumas despesas no portal da transparência, chamam a atenção, né? Então quer dizer, vamos fazer o seguinte: vamos gastar de qualquer jeito. Vamos gastando, né? O dinheiro é público, né? Acho que tem essa mentalidade: o dinheiro é público, não tem, vamos ficar gastando. Se faltar dinheiro, a gente vai na Câmara lá e pede dinheiro emprestado, para eles autorizar empréstimo. Vai começar a pagar só na próxima gestão mesmo, né? Quer dizer, falta a questão de responsabilidade, né? A administração olhar as prioridades. Eu estava até conversando aqui com os nossos colegas do Parlamento Jovem, né, as nossas alunas aí. Em agosto, né, a gente estabeleceu que em agosto tem que ser apresentada a LDO, o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu quero aproveitar esse período de julho para a gente debater com os jovens vereadores essa estrutura do planejamento orçamentário, como que funciona, né? Porque a gente já vê que no próprio orçamento da Prefeitura é falho o planejamento. A gente enfrentou no passado aí recurso que estava específico para obras na educação, que o prefeito simplesmente depois pediu para anular. 900 mil reais a gente vivenciou. Aí o João, eu guardo uma frase que o nosso colega João Tomé falou num pronunciamento dele aqui, né?
né, que aquilo que não é feito, quando precisa ser feito, depois vira urgência, né, João? Pode usar o microfone. Eu gosto dessa frase que o vereador João Tomé. Quando nós deixamos de fazer o que é necessário, passa a ser urgente, então. Exatamente. Né? Então, e parece que fica de uma forma, não que aconteceu sem querer, não, parece que faz até, esse é o planejamento, não, deixa a coisa deteriorar de tal forma para virar urgência depois. Né? Então, tem que ter esse cuidado com essas questões. Né? O erário precisa ter, né, o zelo necessário para priorizar as ações que o Poder Executivo precisa executar. Né? Logicamente, o projeto está aí, foi pedido novamente o regime de urgência especial que a gente verificou e que alcançou os subscritores aí, então a gente vai deliberar esse projeto hoje aqui, mas a gente tem que ter esse cuidado para não criar essa má mentalidade, não só nessa administração, mas para as administrações futuras também. Vamos gastar de qualquer jeito? Que daí se apertar, a gente vai lá na Câmara lá e a gente pede para eles autorizar um empréstimo para a gente. Né? E nós, como integrantes do Poder Legislativo, essa questão de fiscalizar previamente é importante, porque a gente vê a dificuldade que é depois de cobrar explicações. Explicações que deveriam ser de livre acesso a qualquer cidadão. E agora criaram mais uma dificuldade no portal de transparência da Prefeitura. Foi bom, agora eu lembrei de comentar isso daí. Né? Na aba de credores, quando você vai pesquisar lá antigamente, você digitava o nome lá, livre acesso, você conseguia. Isso quando o portal estava no ar, porque passavam-se vários meses o portal fora do ar. Agora, se você tenta digitar o nome específico de um fornecedor, João Tomé, vereador Marquinhos Batista, vereador Rodrigo Moura, surpresa, o portal ele direciona para que a pessoa esteja lá, se identifique quem está fazendo o pedido através de um pedido de informação oficial. Desnecessário totalmente isso. Foge aos princípios da transparência estipulado pelo próprio nome, portal da transparência. É uma mentalidade que não me agrada. Esse tipo de mentalidade não me agrada. Né? As divergências ideológicas, quando ela parte para o campo prático, é aí que entra o conflito, né, que foge só do campo de ideias, mas aí para o campo de prática, de ações. Né? Então não basta fazer depois vidinho, discursinho, que a gente vê até alguns tentando falar, né, que é um governo transparente, que é um governo democrático. O discurso é um, mas a prática é outra. Eu valorizo muito mais as ações do que o discurso em si. Né? Tem tempo de se corrigir? Lógico que tem. Tem esse tempo de corrigir as práticas, as ações. Né? Uma coisa que está péssimo nessa administração, a articulação política do governo. A articulação política está se resumindo ao quê? Vamos atacar o vereador A, B ou C para ver se ele fica com medo de se manifestar. E ele passa a votar junto com a gente. Porra, pelo amor de Deus. Peço perdão pela palavra aqui que escapuliu. Pelo amor de Deus, que absurdo isso. É tentar coagir o vereador, que foi eleito democraticamente aqui para exercer o seu mandato, para manifestar suas opiniões. Não. A articulação política a gente estabelece através do diálogo. Mostrar que o projeto é importante para o município e convencer de que aquilo está totalmente embasado legalmente e tecnicamente. Não na coação. Bom, eu estou há 15 anos como vereador. Você acha que eu vou ter medo de coação? Você acha que eu vou ter medo de fulano que falou A, B ou C? Nem no debate, nem de forma alguma. Não é meu perfil me acovardar. Muito bem, senhores. Meu tempo está esgotando. Agradeço mais uma vez a atenção dos meus colegas vereadores e de todos os presentes. A palavra está livre para o vereador Tiago. Boa noite a todos, as pessoas que estão nos acompanhando aqui presencialmente
aos nobres vereadores, companheiros de casa, às pessoas que estão assistindo pelas redes sociais, aos jovens parlamentares, pela presença aqui conosco, mais uma vez, a Cília, a Mariana. Eu quero falar rapidamente, né, sobre o projeto legislativo, decreto, sobre o título de a cidadã ambiência Roseli Fernandes, né, uma grande amiga. Hoje eu só quis comentar aqui para os nobres colegas que vai ser votado, eu acho que em próxima sessão, né, não sei, vai votar hoje? Parto então brevemente aqui, se houver um consenso dos meus colegas vereadores aqui, a gente já vota hoje, até porque a homenageada faz mais que jus a esse reconhecimento, tanto pela pessoa, pelo profissionalismo que ela sempre dedicou aqui na nossa cidade aqui. Então, se houver comum acordo, a gente apoia a votação hoje. Muito obrigado. Então, como vai ser votado hoje, como o presidente logo disse, Roseli, pude trabalhar com ela, né? Uma pessoa bondosa, caridosa, uma pessoa que ajudou muitas pessoas nesses 26 anos que ela trabalhou na parte assistencial do município, uma pessoa de coração enorme, que não tem explicação de se detalhar aqui hoje. Eu quero pedir o apoio dos nossos colegas para essa grande homenagem, que até fiquei em dúvida se ela era cidadã da cidade já ou não. Então, daí depois de umas pesquisas com o Jonathan, me ajudou muito. Quero agradecer ao Jonathan pelo apoio nessa propositura. E quero desejar a ela agora, que ela está aposentada do município, que ela seja feliz, né, com a vida dela, que aproveite agora esses minutos com os netos, né, com os filhos, que ela dedicou anos e anos aqui no nosso município, cuidando das nossas famílias, e hoje aposentada, que quando a Natália falou, a Roseli vai aposentar, eu falei, daí vamos pesquisar então sobre a vida dela, daí de onde começamos a articular esse título aqui para ela. Eu acho que é muito merecido a grande pessoa que ela é. E queria comentar também sobre essa moção da Lívia Camargo Ferreira, que está aqui presente, que estava presente com o pai dela, agora acho que, não sei se ela foi, que eles foram embora. Conheci eles quando eles vieram para a Anhembi, a dona Lisângela com o Anderson, e vi desde o início da Lívia, né? Não só a Lívia, como a filha do Rafael, as filhas do Rodrigo Carvalho, todas juntas, né? Nessa luta, né? Por esse esporte, que não é um esporte tão barato para se praticar. E cada vez mais dou mérito a Lisângela e o Anderson, né, que estão até agora, né, com empenho, né, com esse incentivo ao esporte para a Lívia. E não é mais justo do que eu brinquei, né, quando o João Tomé, semana passada, fez a moção para Fátima. Eu já tinha falado com o Jonathan para a gente fazer, mas não tinha conseguido todas as informações necessárias para essa moção. E eu quero parabenizar e sou orgulhoso de falar, quando fala assim, mas ela não é de Anhembi. Ela é de Anhembi desde 2017, eles estão representando nossa cidade, representando esse esporte também. E quero parabenizar os pais, que continuem assim, que leve o nome de Anhembi, né, para todo o Brasil, né, como ela já está levando para rodeios nacionais importantes. E quero o apoio dos nossos colegas também para a aprovação dessa moção. E quero parabenizar aqui as EMEIs e as EMEFs pelas festas juninas, né, que foram maravilhosas. Não pude acompanhar todas, mas só de fomentar essa cultura, né, que cada vez mais vai sendo esquecida, né, por esses jovens que utilizam as redes sociais. E as apresentações que são magníficas, né, de todas as escolas, como a organização das escolas, diretores, coordenadores, professores, todo o empenho, né, para que desse tudo certo. E para finalizar, hoje eu estive no Ginásio Esporte, né, conversei com a diretora Beatriz, estava a professora Ellen Tomani,
Estava o Gabriel Campos, estava o Luiz Fernando, e eles comentaram sobre a gincana de férias que vai acontecer novamente esse ano no nosso município. Fiquei feliz pela informação. Eles pediram para mim divulgar aqui no plenário, que as inscrições iniciarão agora dia 29/6 e fecharão dia 5/7. Vai ser tudo no ginásio de esporte. E o evento será realizado de 17 a 22 de julho, que é o esporte junto com o CRAS e o apoio da prefeitura. O limite é de 5, depois a 12 anos, depois de 13 a 17, se eu não me engano. Aí depois tem um adulto para representar a equipe. Eu tem na rede social também, estão fomentando já essa gincana. E eles também no ensejo, a diretora falou sobre a participação dos jogos regionais a partir de 14 de julho, que eles estão correndo atrás, né, de várias modalidades serão representadas na nossa cidade, pedindo apoio de nós também aqui, para apoiá-los nessa importante missão, né, na nossa cidade novamente. Eu não consegui trazer também a outra moção, né, dos jogos estudantis, que na próxima sessão, se Deus quiser, vai estar aí, né, trouxemos muitas medalhas, mais medalhas que o ano passado, nos Jogos Estudantis esse ano aqui na nossa cidade. E quero aproveitar aqui parabenizar o professor Carlão, né, pelo projeto dele. Não pude estar lá, mas passei por lá, via a movimentação no coisa. Se Deus quiser, logo estarei lá, prestigiando lá o seu trabalho. Muito obrigado, boa noite. A palavra está livre para o vereador Anísio Tobias Filho. Encerramos, presidente. Muito bem, obrigado a todos os vereadores. Antes da gente entrar num breve intervalo, eu estava conversando aqui com a nossa assessoria, com a secretaria aqui. No primeiro semestre nosso, foram várias moções de aplauso, algumas homenagens que foram sendo aprovadas aqui na casa, né? A gente estava com o costume de marcar as entregas das homenagens no início das nossas sessões ordinárias mesmo. Só que muitas vezes pode ser que alguma situação ou outra acabe atrasando muito a nossa sessão ordinária. A sugestão que eu dei aqui, para a gente marcar agora em julho, uma sessão solene, em que a gente faça todas as entregas aprovadas no primeiro semestre. Tá? E porventura, se tiver alguma pendente ainda do ano passado, tá ok? Então, aí, os vereadores que tiveram proposituras aprovadas, depois entrem em contato com a nossa assessoria aí para a gente poder acertar isso daí. Ok, pessoal? Então tá bom. Senhores, um intervalo breve de 15 minutos. Muito bem, senhores vereadores, passaremos para a ordem do dia. As matérias do Executivo. Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 17/23, o qual cria Programa de Auxílio-Desemprego Municipal denominado Anhembi Cada Vez Mais Feliz 2 e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação o substitutivo ao projeto de lei número 17/2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Substitutivo aprovado por 8 votos a 0. Então, consequentemente, fica prejudicado o projeto original. Passaremos para o próximo na pauta aqui. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 18/23, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Esse tratando especificamente da reforma e ampliação da Escola Olinda. Estamos discutindo, vamos votar aqui a urgência especial. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0.
passaremos a discussão. Está em discussão o projeto de lei número 18/23. Está em discussão. Presidente, pela ordem, eu gostaria de mencionar o artigo 203, né, até para uma solicitação da Vossa Excelência, para adiamento, né, da votação desse projeto em questão, até pelo fato, né, de termos recebido hoje, né, no final do dia, eu, na verdade, não tive tempo hábil de avaliar alguns projetos que são anexos do projeto, né, anexos né, que contempla, até para entender, para mim entender, no caso, o que esse valor tem como objetivo ser tratado. Então, diante aí de não conseguir avaliar, e até pela situação da prefeitura ter mandado, né, não sei se todos conseguiram avaliar isso, então eu acho prudente, né, para mim, né, ter uma votação aqui adequada, solicitar, né, esse intervalo que seja avaliado esse projeto, né, e colocado para votação na próxima sessão. Então gostaria de pedir aí a todos, né, que entendessem a minha situação. Muito bem, senhores. Tendo em vista o pedido regimental do nosso colega vereador Rodrigo Moura, com base no artigo 203 do Regimento Interno, o qual estipula que o adiamento da discussão de qualquer proposição estará sujeito à deliberação do plenário e somente poderá ser proposto durante a discussão dela, admitindo-se o pedido no início da ordem do dia, quando se tratar de matéria constante de sua respectiva pauta. Então, o pedido do vereador é regimental e a gente passará para deliberar o pedido de vista do colega vereador. Tá? Lembrando que eu vou fazer a pergunta: aqueles que forem favoráveis ao pedido de adiamento, permaneçam como estão. E os vereadores que forem contrários, que se levantem. Se for a maioria votar pelo contrário, a gente dá seguimento à votação do projeto. Tá, ok? Tendo em vista que foi feito um pedido do próprio Poder Executivo de urgência especial. Alguma dúvida? Restou alguma dúvida, senhores? Perfeito. Passaremos, então, a deliberar sobre o pedido de adiamento. Está em votação o pedido de adiamento de votação formulado pelo vereador Rodrigo Augusto de Moura com relação ao projeto de lei número 18/23. Aqueles que forem favoráveis ao adiamento, permaneçam como estão. Os que forem contrários ao adiamento, que se levantem. Adiamento aprovado por 5 votos a 3. Então, como o vereador pediu adiamento até a próxima sessão, tá ok? Então, na próxima sessão, volta o projeto à pauta. Dando sequência, está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 19/23, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Esse com relação à aquisição de 5 vans. Aquele que for favorável ao pedido de urgência especial, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 19/23. Aquele que for favorável... Perdão, senhores. Estava já antecipando aqui já a votação. Vamos para a discussão. Está em discussão o projeto de lei número 19/23. Está em discussão. O presidente, pela ordem também, é o 19, né? Esse é o 19. Eu queria seguir também com o mesmo padrão do artigo 203, pedindo o adiamento, até pela complexidade, né, da solicitação e a urgência que foi feita. Né? É bom explicar a minha situação, por que eu estou solicitando isso. Foram mandados pela prefeitura
anteriormente, um único projeto, né? Eles mandavam um projeto com um único valor e ali solicitavam várias demandas que estariam implícitas no único valor. O que foi feito agora pela prefeitura? Ele desmembrou os valores, né? Então colocou esse em específico para compras de vans, né? Foi mandado semana passada, eu acho que na quinta ou sexta, se não estou enganado, esse projeto, sexta-feira, tá? Eu não tive tempo hábil de avaliar essa circunstância, então eu gostaria de pedir, né, novamente o adiamento, considerando o artigo 203, para realmente deliberar em cima desse projeto com calma, né? Foi até uma solicitação do prefeito, a urgência, e eu discordo, por isso que estou aqui votando contra essa situação, até pelo, né, se manda uma diferente forma, de uma diferente forma, né? Então eu gostaria de avaliar esse projeto. Eu novamente peço, né, esse tempo a todos aqui, coloco para votação aí a pedido do senhor aí, se o senhor conceder isso, é verdade. Não, cumprindo o regimento aqui, a gente obedece ao regimento, né? A gente só está aqui para organizar os trabalhos. Senhores, da mesma forma como foi feito anteriormente, a gente vai fazer agora também, né? Só constando aqui que o 18 realmente mandaram alguns anexos para deliberar para o projeto 18. Nesse aqui não foi enviado nenhum, tá ok? Muito bem, passaremos então a deliberar sobre o pedido de adiamento do vereador Rodrigo Moura com relação ao projeto 19/23. Aquele que for favorável ao pedido de adiamento, permaneça como está. Os que forem contrários ao pedido de adiamento, que se levantem. O projeto, em sua votação, pedido de adiamento, empatou. No desempate, eu voto contrário ao adiamento. Tá ok, vereador? Então a gente segue a votação do projeto. O adiamento foi rejeitado, para constar na ata, rejeitado por 5 votos a 4. Está em discussão o projeto de lei... A gente mantém em discussão aqui então, tá? Está em discussão o projeto de lei número 19/23. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 19/23. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Muito bem, mais uma vez a votação empatou, 4 a 4. Com o meu voto, eu desempato de forma contrária ao projeto, já pelos motivos suscitados tanto na palavra livre, como anteriormente em outras sessões. Tá ok? Eu acredito que uma gestão que já está deficitária, fechou deficitário o ano 2022, e já no primeiro quadrimestre também apresentou números deficitários, eu acredito que tem que rever as suas prioridades do que simplesmente qualquer dificuldade financeira vir pedir empréstimo na Câmara. Então, o projeto de lei, como votação final, está reprovado por 5 votos a 4. Passaremos para o seguinte: está em discussão o projeto de lei complementar número 8/23 do Poder Executivo, que altera o artigo 4º da Lei Complementar Municipal número 45, de 25 de janeiro de 2005, e dá outras providências. Apenas para relembrar os colegas vereadores, é o que está alterando a gratificação unicamente do encarregado de patrimônio. Eu acredito que o valor atual é de R$300 de gratificação, está passando por uma gratificação de R$500. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei complementar número 8/2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Novamente, o projeto em sua votação empatou por 4 a 4. Eu desempatarei de forma contrária ao projeto também e vou justificar o meu voto, né? Reconheço sim a importância da função de encarregado de patrimônio,
reconheço que quem hoje ocupa a função, ocupa de forma extremamente eficiente, né? A gente sabe que é até sobrecarregado todas as funções em cima dessa pessoa, mas qual que é o problema que eu visualizo quando a gente trabalha a gratificação de uma só pessoa, né? A questão de direcionar apenas para uma pessoa. Então, seria melhor que o Poder Executivo, de uma forma ampla, discutisse uma reforma administrativa para a gente reavaliar todas essas situações, né? Essas práticas adotadas anteriormente, de ter um valor fixo, que nem era R$300, lá em 2008, se eu não me engano, quando foi aprovado, era um valor que era extremamente significante naquele momento, né? Teve todo esse período aí que correu aí, então R$500 agora, né? Mas fica essa questão, sempre direcionando só uma pessoa, só uma pessoa. A gente já teve uma discussão semelhante, salvo engano, com o chefe de serviços internos, né? Que teve até parecer contrário naquele momento, né? E que também foi identificado o mesmo problema, né? Sempre direcionando a só uma pessoa, né? Então a discussão tem que ser mais ampla e também para não abrir precedente. Hoje aprova para um, daqui a pouco, semana que vem, aquele que é mais próximo do prefeito, mais amigo do prefeito e da equipe dele, pede para mandar o projeto aqui, manda também, né? Então, quer dizer, abre uns precedentes perigosos. Então o projeto está reprovado por 5 votos a 4. Passaremos às matérias do Legislativo. Deixa eu só pegar aqui. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 1/23, de autoria do nobre vereador Tiago Antônio Ataíde Beca, o qual dispõe sobre a concessão de título de cidadã iembiense à ilustríssima senhora Roseli do Carmo Martins Fernandes e da outras providências. Está em discussão. Vereador Felipe Abud. Queria parabenizar o vereador Tiago Beca pela propositura do título cidadão iembiense para Roseli. Roseli prestou um serviço de excelência no município durante 23 anos, se não me engano. Como vimos na biografia, natural de Piracicaba, mas desde aos 10 anos de idade no nosso município. Uma pessoa muito boa, uma pessoa de um coração ótimo, trabalhou numa função espetacular dentro da prefeitura, de diversos prefeitos que passaram. Então eu acho que nada mais do que muito importante e uma ótima numa indicação o título para a Roseli. Muito mais que merecido. Roseli merece mesmo. Muito obrigado. Vereador Rodrigo Moura. Eu queria também parabenizar o novo vereador Tiago, né? Eu fiquei surpreso quando falou que ela era de Piracicaba. Eu achava que ela era de Anhembi. Acho que de tanto, né, desde criança eu conheço ela aqui na cidade, atendendo a população de Anhembi. E então eu fiquei bem surpreso aí com a moção. Eu queria parabenizar, tá, o vereador, e se puder assinar com ele, eu não sei se para esse tipo de situação é possível, porque eu considero ela também, né, bastante. Ela trabalhou bastante com a minha irmã, sempre com referências muito boas, né, da Roseli. Então, se puder assinar com o novo vereador, eu também queria fazer parte, se ele autorizar, claro. Eu abro aqui para todos os vereadores, como apoiadores, para assinar, se vocês quiserem. Mais algum vereador gostaria de manifestar? Bom, eu imagino que a votação será unânime, então eu vou expressar meus cumprimentos aqui, primeiro ao Tiago Beca por ter essa sensibilidade de ter a iniciativa de homenagear a Roseli, né? Uma pessoa fantástica, de um coração enorme. A gente sabe o quanto que ela contribuiu com o trabalho da assistência social aqui no nosso município, né? Pelo que eu vi aqui, no histórico aqui apresentado pelo vereador, são 26 anos, né, Tiago, de dedicação ao nosso município. Então, extremamente justa essa homenagem aqui, né? Como o vereador já autorizou
né, que todos nós subscrevemos aqui como apoiadores, aí eu peço à nossa secretaria que providencie a inclusão do nome de todos os vereadores para assinar como apoiadores dessa iniciativa. Muito bem. Passamos à votação. Está em votação o projeto de decreto legislativo número 1/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de congratulações número 10/23, de autoria do nobre vereador Tiago Antônio Ataíde Beca, o qual presta homenagens a Lívia Camargo Ferreira Lopes. Está em discussão. Vereador Rodrigo Moura. Eu esqueci de completar a minha fala passada, então eu queria pegar essa, né? E parabenizar o nobre vereador Tiago, não pelas moções de hoje, mas por sempre estar trazendo temas aqui, que eu acho muito legal, de moção, né? Que tem relação a parabenizar ou falar sobre coisas positivas, né? Que muitas vezes aqui a gente vota coisas bastante pesadas, né? Coisas do dia a dia que precisam ter o rigor da votação, mas o nobre vereador sempre traz coisas muito legais, né? Mostrando o trabalho, né? Das pessoas que são reconhecidas, das crianças, dos adolescentes, enfim. Então eu queria só aqui deixar, nobre, toda vez que você traz essas matérias, eu vejo o quanto o senhor aí foca aí no bem-estar, né, das crianças, de todo mundo, na palavra que o senhor traz sempre, na palavra livre que você usa, o senhor, desculpa a menção, mas sempre muito leve, muito com o sentimento envolvido, né, não só a matéria em si, mas essas em específico o senhor traz aqui, eu sinto, de uma forma realmente respeitosa e muito legal, tá? Eu queria só formalizar isso. Então, parabéns aí pelas matérias que sempre traz para a sessão. Mais algum vereador? Passamos à votação. Até tinha me perdido aqui. Está em votação a moção de congratulações número 10/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Moção aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de congratulações número 11/23, de autoria do nobre vereador Antônio Marcos da Silva, popular Marquinho Batista, em homenagem a Suzana Helena Peixoto Silva Vicentini. Está em discussão. Vereador Marquinho Batista. Boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir apoio de todos aí. Até nem vou falar tanto da Suzana, que eu sou meio suspeito de falar da Suzana, né? O encalço que ela passa para cuidar desses animais, esses cachorros, esses gatos, cada dia aumenta mais, né? Pouco tempo era 60, hoje já está 90 e poucos animais ela cuidando. Por mais que ela doe, por mais que ela faça representar, ainda parece que aumenta a dificuldade para ela. Esse final de semana mesmo, agora os cachorros aprenderam a furar a tela. Então toda semana, todo dia escapando. E esse final de semana, os cachorros estiveram numa chácara vizinha lá e estavam com vontade de fazer um arroz com frango e fizeram alguns frangos aí a parmegiana. Mas as dificuldades que ela passa e só ela e o Gabriel que sabe o que eles passam lá. Então é uma simples homenagem, mas de coração eu gostaria de todos pudessem nos apoiar. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Vereador Rodrigo Moura. Eu só queria formalizar o meu voto a favor, é claro, e também, como eu menciono aqui,
o nobre vereador Thiago, também a você, Marcos, sempre por trazer esse tema de animais, né, aqui para discussão, e realmente a Suzana faz a diferença no município, né, sempre fez, acho que não lembro de outra pessoa, de realmente vestir a camisa e brigar, né, por essa situação dos animais aqui no nosso município. Então meu voto é super favorável, e também, se eu puder assinar com o senhor aqui, gostaria de estar assinando com você. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma consideração? Vereador Thiago Beca. Queria só formalizar aqui, parabenizar o vereador, né? Parabenizar a Suzana por todo esse trabalho, né, com o Gabriel, ao longo de todos esses anos. O Marco é mais próximo, né? Então pude acompanhar alguns momentos também. Eu acho que toda a população, deixar aqui, toda a população que puder ajudá-la, né? Então aproveitar esse ensejo aqui para pedir o apoio, né, de todo mundo que puder contribuir com alguma coisa, sempre bem-vindo para esse projeto tão bonito que ela trabalha todos esses anos. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Felipe Aburi, gostaria? Não? Bom, eu também, aproveitando o momento aqui, já em outros mandatos a gente tem acompanhado essa dedicação que a Suzana, com o grupo dela, tem realizado em prol dos animais aqui da cidade. Aqui a gente vê o quanto, né, que ela se dedica, né, o esforço dela, junto com o Gabriel, né, amigo nosso beiço, e as pessoas que, né, procuram apoiar essa causa. Então, nada mais justo que esse reconhecimento pela Câmara aqui. Cumprimentar o nosso colega, o vereador Marquinho Batista, pela iniciativa também, né? E, se o vereador autorizar, também gostaria de abrir para que todos assinem como subscritores da propositura, se o vereador autorizar. Com certeza. Fica tudo todos autorizados. Eu peço à nossa secretaria que providencie a inclusão do nome de todos os colegas vereadores, na homenagem prestada pelo Marquinho Batista, nossa amiga Suzana. Muito bem, está em votação a moção de congratulações número 11/2023. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Moção aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a ata da 9ª sessão ordinária realizada em 29 de maio de 2023. Está em discussão. Está em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2023. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Ata aprovada por 8 votos a 0. Hoje não temos vereadores inscritos para explicação pessoal. Muito bem, senhores. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela colaboração, pela atenção, pelas discussões democráticas que nós vivenciamos mais um dia em nossa sessão. Agradeço a presença aqui das nossas jovens parlamentares. Sejam sempre bem-vindas e venham com mais frequência. Hoje veio até um amigo acompanhando aqui a sessão também, né? Então, seja bem-vindo, venham mais vezes. Agradeço mais uma vez aqui os nossos servidores e nossos colaboradores por mais uma noite de trabalho. Senhores, nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 10 de julho, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.